O Domingo Espetacular acompanhou uma aventura gelada e cheia de surpresas. Dois amigos velejadores, um brasileiro e um francês, enfrentaram o mar numa expedição com destino ao Alasca. O desafio era cruzar a passagem noroeste, uma rota perigosa que se abre justamente no verão no Oceano Ártico. Bom, eles registraram absolutamente tudo o que viam pela frente e o resultado são imagens maravilhosas e a gente confere agora. Vento forte, mar agitado e muito frio. Um local inóspito no Circo Polar Ártico. Foram os 10 últimos dias, foram os 10 dias mais lindos. Quando a gente subiu o drone, a gente contou, eram mais de 120 baleias. Elas chegaram super perto e a gente, imagina, a gente conseguia ouvir o canto das belugas. Toda essa beleza foi registrada pelos tripulantes de uma expedição que circulou pela região mais ao norte do planeta. Meu nome é Beto Pandiani, sou velejador. Paulista, 64 anos, ex-empresário do ramo do entretenimento. Completou 8 expedições náuticas. Percorreu mais de 60 mil quilômetros em travessias oceânicas. Meu nome é Igor Belli. Francês, 38 anos, formado em engenharia mecânica e matemática. Filho de velejadores, participou de mais de 40 expedições e navegou mais de 500 mil quilômetros. Beto e Igor vão tentar percorrer a passagem do Noroeste, uma rota marítima que sai do norte do Pacífico, passa por várias ilhas na costa do Canadá, no Oceano Ártico e termina no Atlântico Norte. Só os velejadores mais experientes do mundo conseguiram completar essa rota. Para se ter uma ideia, este ano apenas 7 embarcações fizeram a travessia. No passado, a passagem noroeste tinha uma grande importância econômica porque diminuía a distância entre a Ásia e a Europa. Já começou com os portugueses no século XVI. Só que a maioria das expedições que fizeram esse caminho desapareceram, perderam, morreram todos. Não bastasse o perigo do trajeto, a natureza resolveu complicar as coisas. A rota ficou fechada por causa do gelo durante séculos. Mas, há 25 anos, o aumento da temperatura faz a passagem se abrir durante o verão, permitindo navegar por aqui. O Domingo Espetacular acompanhou a expedição que saiu do Brasil no dia 8 de junho. A primeira parada foi em Seattle, nos Estados Unidos. De lá, foram 14 dias pela estrada em um motorhome, até chegar ao Oceano Ártico. Daqui, partiram em direção ao Alasca, seguindo pela lendária Passagem Noroeste. No barco, Beto e Igor costumavam se revezar em turnos de 2, 3 horas. A parceria dos dois foi fundamental numa viagem difícil como essa. Ver se tem gelo, ficar atento às velas. E a gente tem que ir monitorando isso para não ficar acordado muitas horas. Tem a hora de se alimentar, né, 3 vezes por dia. Esta é a terceira expedição de Beto e Igor juntos. O parceiro deles na aventura é o Igloo, um catamarã sem cabine, sem motor e com um sistema de pedal, como se fosse uma bicicleta, que permite que ele se movimente no mar quando não há vento. A embarcação foi construída para ter o menor impacto ambiental possível. O barco não só, né, ele tinha um painel solar, nós tínhamos internet via satélite, nós tínhamos dessalinizador de água, nós compramos um gerador pequenininho alemão a álcool, gastou 4 litros de álcool. Apesar de eficiente, o Igloo está longe de ser confortável. O barco é pequeno, ele é sensível ao mar, e isso faz que temos mais perigo de cair no mar, por exemplo.
Beto, Igor e o Iglu tinham um outro grande desafio em meio a essa aventura no Ártico: o gelo. Se a gente impactar contra um pedaço de gelo, um barco pequeno tem mais chance de se quebrar do que um barco grande. A gente não podia quebrar ou empurrar o gelo, a gente tinha que contornar ou esperar até que o gelo fosse embora. Numa madrugada chuvosa, aconteceu um dos momentos mais tensos da viagem. O mastro cair com o barco parado é uma coisa inédita. Normalmente cai andando, né? Mas e aí para colocar o mastro em pé, né? Um mastro desse você não coloca facilmente, né? Mas deu certo e a dupla seguiu viagem pelo Ártico, passando por comunidades isoladas e registrando tudo pela frente. Especialistas da Noruega e Finlândia analisaram dados de temperatura coletados via satélite desde 1979 no Ártico. O resultado é preocupante, porque mostra que essa região vem aquecendo 4 vezes mais que o resto do planeta nos últimos 45 anos. Para o povo do Ártico, para os inuits, não existe nenhuma dúvida que o Ártico está desgelando. A gente pegou em Tuktoyaktuk um dia de 28 graus. Eles falaram que nunca haviam visto 28 graus lá. Então, a grande pergunta é a seguinte: isso é um ciclo ou é o homem? Sim, é relacionado ao aquecimento induzido pelo homem, principalmente pela produção adicional de gases estufa. Em determinado momento, eles ficaram com medo de ficar presos no gelo. Alguns verões a passagem não abre. Então, nós corríamos o risco de não terminar a viagem esse ano, caso a passagem não abrisse completamente no final. E na última semana o gelo abriu, contra todos os nossos prognósticos, e a gente conseguiu passar. A tensão ficou para trás e Beto e Igor tiveram um dos encontros mais especiais das vidas deles. Foi com as belugas, as baleias brancas. Quando a gente subiu o drone, a gente contou, eram mais de 120 baleias. Foi algo inesquecível. Aquele som parece que estava entrando na gente, fazendo bem. Era quase uma música. A aventura de Beto e Igor durou quase 100 dias. Uma experiência cheia de momentos inesquecíveis. Agora, com tudo isso registrado em imagens, os velejadores querem mostrar o que está acontecendo no Polo Norte. Para os dois, essa viagem ainda não terminou. São tantas histórias boas que isso tem que ser compartilhado.